E aí, seja bem-vindo ao Manjericast. Vamos começar com muita animação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja lá a hora do dia que você está assistindo. Muito bom ter você aqui. E hoje, gente, um episódio mais que especial. Porque talvez você tá aí na tua casa, quer seguir uma carreira na gastronomia, mas às vezes, poxa, eu tô inseguro, tem ali o outro trabalho, uma outra carreira que é o que me sustenta, o que eu faço com meus boletos, enfim. Hoje o episódio é pra você. E a minha convidada é uma pessoa super especial, que eu tenho um carinho gigantesco, sem mais enrolação. Jojo Turmima, seja muito, muito bem-vinda ao Manjericast. Oi, professor, tudo bem? Tava com muita saudade, muita. Eu também. Também, pra quem não sabe, eu sou professor, mas aqui eu sou o Henrique e a gente tá aqui com muita alegria te recebendo nesse dia pra falar sobre transição de carreira, sobre transformação, sobre propósito, até também com pitadas, perdão, trocadilho, de diversidade na cozinha, de conquista de espaço. Então hoje tá demais. Antes de começar, claro, se inscreve, deixa o like, o joinha, deixa um comentário também, nem que seja um alô mesmo, só para ajudar no nosso engajamento, que isso nos ajuda demais. Segue lá no Instagram também, @Manjericast, e vamos pra cima, vamos lá. Bora! Vamos deixar o pessoal te conhecer primeiro, né? Fala lá, quem é a chefe Jojo Turmima? Bom, eu sou Joelma, tenho 43 anos, sou uma mulher bissexual casadíssima, tenho uma filha de 13 anos, super cozinheira, Catarina que me devolveu pra cozinha. Trabalhei no mercado executivo, vamos entregar a idade agora? Já acabei de entregar, né? Trabalhei no mercado executivo 20 anos. Tinha já uma experiência bem grande. Primeiro eu trabalhei com decoração de alto luxo. Trabalhava com um mercado bem carinho aí, vamos falar assim. Migrei de carreira naquele momento também. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de mudança, né? Bastante. Fui trabalhar em convênio médico de pet. Sua esposa gosta disso, que eu sei. Adora. Que eu sei. Foi um negócio super novo para mim, porque não sou veterinária e eu fui responsável por montar a rede veterinária do primeiro grande plano de saúde pet que surgiu. Foi muito difícil no começo, porque por não ser veterinária, não ter linguagem técnica, discutir procedimento, discutir preço, demorou uns 6 meses para eu ser aceita, mas depois foram 8 anos assim, fantástico. Até que chegou um dia que eu comecei a ficar doente, comecei a ficar estressada. Por quê? Não era nem em função da empresa, mas era em função de toda aquela carga que vinha junto, sabe? Eu estava com uma carteira de 600 prestadores, eu trabalhava enlouquecidamente, e eu não via mais propósito no que eu fazia. E aí eu decidi mudar. Mudar, assim, eu acho que na verdade, eu resgatei. Porque eu venho de uma família de cozinheiras e de churrasqueiros. Minha família tem churrascaria, não vamos citar nomes, né? Porque não vamos expor as pessoas tanto. Claro. Só que é um universo muito machista. Por quê? Porque os homens eram os churrasqueiros donos dos negócios. E as mulheres, minha mãe, minhas tias, eram as cozinheiras. Minha mãe é cozinheira há 45 anos. E minha mãe é uma mulher que sempre foi cozinheira. Ela nunca saiu desse lugar. E os meus tios ganharam dinheiro, viraram empresários e nunca teve a valorização da mulher dentro da cozinha. Então, eu tinha uma aversão à cozinha. Eu achava um universo extremamente tóxico, extremamente misógino, maldoso, mau caráter até. Então, eu sempre fugi disso. E eu não tinha Natal, eu não tinha Ano Novo, não via minha mãe. A gente era criado meio que... Eu lembro que uma das churrascarias era na Regis Bittencourt. A gente brincava no posto de gasolina sozinho. Minha mãe ia lembrar, ou minhas tias iam lembrar que a gente existia, já era tipo 9 da noite. Era um outro momento também, né, gente? Aí, o que aconteceu? Eu me afastei super da cozinha. Super, super. Aversão à carne. Fiquei sem comer carne. Porque minha mãe entrou em trabalho de parto na cozinha. Nossa. Então, eu brinco que eu nasci na cozinha, a gente dormia embaixo da mesa. Era uma época que não tinha essas mesas que a gente usa hoje. Era mesa de madeira mesmo. E embaixo, entre as panelas e as coisas, a gente tinha um colchãozinho e a gente dormia. Minhas irmãs tinham berço dentro da cozinha. Então, é muito de família isso. Aí nasceu Catarina.
Catarina é enlouquecida por cozinha. Beijo, Catarina. Ai, maravilhosa, mamãe ama. Enlouquecida por cozinha, não mais agora, né? Mas assim, louca por cozinha. Ganhou o primeiro doma dela da minha mãe com 7 anos. E super cozinhava, super. E eu sempre cozinhei, né? Porque quem nasce de cozinheira, cozinha. Mas eu cozinhava na minha casa. E aí, nessa de tô doente, meu trabalho tá difícil. 39 anos, vou fazer o quê da minha vida, né? Porque você fala 39 anos, eu não sou velha, mas para o mercado eu estou envelhecendo. Tenho uma carreira consolidada, tenho um bom salário. Me sustento, sou provedora de muita coisa. E aí começou a ficar... Assim, aí eu estava doente e eu não sabia para onde correr. Até que um dia, cheguei em casa, estava Jéssica, minha esposa, e Catarina, e falaram assim, vamos conversar? Falei, aquele momento de... Chamou para a salinha do RH, né? Chamou. Aí a Catarina falou assim, mamãe, você cozinha tão bem. Aí a Jéssica falou, você gosta de cozinhar. Você já pensou em cozinhar? Aí eu falei, gente, mas a cozinha é tão difícil, tão... Aí a Jéssica falou assim, cara, mas de repente você pode fazer um negócio diferente. A sua cozinha pode ser diferente. Aí eu falei, tá, vou pensar. Elas falaram, não, mas vamos pensar rápido. Você gosta, vamos procurar um lugar para você estudar. Você está trabalhando. Então, vamos fazer uma faculdade. Eu falei, mas voltar a estudar agora? Véspera dos 40 anos? Só que o meu corpo tinha 40 e minha cabeça tem 20, né, gente? Aí eu falei, então vou virar universitária. Aí a Jéssica falou, então amanhã a gente vai atrás disso. Porque você deixasse para mim. Eu falei, não, vamos para o segundo semestre. Ela falou, não, amanhã. Pode falar nome de empresa aqui? Pode. Tá. Aí ela falou, olha, tem uma faculdade na Santa Cecília que eu acho que é muito sua cara, que chama OTEC. É antiga, piriri, pororó. Cheguei na OTEC, conheci a Bia, conheci o Vinícius. Achei aquele universo um pouco assim, olhei e falei, tá meio estranho, né? Mas... Aí eu falei, gostei, tá. A Jéssica falou assim, então a gente vai fazer sua matrícula. Falei, mas assim, gente, vocês não estão me dando chance de respirar. Fiz a matrícula, o Vinícius estava lá e falou assim, você já vai assistir minha aula hoje. E foi muito bizarro, porque eu entrei na sala, sentei no meu canto. Aí chegou uma menina e falou assim, você é a professora? Ai, que legal. Aí eu falei, não, eu sou uma aluna, né? Comecei a estudar e aí fui me apaixonando muito, porque eu gosto de estudar. E aí eu comecei a estudar a cozinha, estudar comida, estudar do porquê, entender todo esse universo, porque a cozinha não é só cozinhar. Ouvi muito, mas você vai deixar sua carreira para ser cozinheira? Precisa estudar para ser cozinheira? E eu falava assim, gente, fui mal educada várias vezes. Falei, não, para cozinhar na sua casa não precisa estudar. Mas para cozinhar no meu mundo precisa. E fui indo, fui me enturmando com a turma. Fiz, assim, amizades incríveis. A gente formou um grupo muito massa, que tinha de tudo naquele grupo, né? E aí eu tive professores, conheci você. É que você falou até que você 40, cabeça de 20, encontrou um professor com comportamento de 15, De 15, né? lembra? Eu até falei pra você, pelo amor de Deus, menos! E aí começou a acontecer. E foi muito bom, e eu trabalhando ainda, né? Quando eu passei pro segundo ano, no caso, terceiro semestre, eu cheguei no meu CEO, que eu tenho um carinho muito grande, meu antigo CEO, e falei, Fabiano, eu preciso ir embora. Ele falou, como assim, João? Eu falei, eu te contei que eu estava fazendo gastronomia. Ele falou, sim, mas você falou que ia pensar em sair daqui quando acabasse o curso. Eu falei, mas não dá mais para mim. Tô doente, minha psoríase atacada, o corpo todo empolado, indo para o hospital. Aí eu falei, mas eu não posso pedir demissão, eu tô aqui há 8 anos. Ele olhou para mim e falou assim, você é muito abusada. Eu falei, não, eu sou honesta, eu preciso ir embora. Essa conversa a gente teve em novembro, dia 1º de abril, que era o dia da fundação da empresa. Eu fui mandada embora dia 1º de abril. E é legal que você tá até com a cor da empresa, né? Tô, óculos, todo mundo fala, você é muito garotinha X, né? Aí, saí da empresa, mudei de faculdade, infelizmente a OTEC fechou, né? Teve aquele processo, e aí eu fui para a FMU. Cheguei na FMU, abri um outro universo, né? Foi assim, foi incrível. Tive professores também excelentes, estudei com a Carol Costa, ela foi da OTEC, né? Sim. O Aldo, o Delmas... Eu vi isso, você tem uma ligação bem forte com o Delmas. Tenho, né? com o Delmas e com a Carol, com os três, Abração né? a todos. Ai, amo também. E com a Lê, que também ela está na coordenação da faculdade. E me enturmei muito na faculdade. E aí a Carol falou assim, Jojo, o que você está fazendo da vida, né? Eu falei, cara, eu estou estudando e tô em processo de montar uma cozinha.
Ela falou, que legal, tal. Aí montei a cozinha, eu tenho uma cozinha de massas, pode fazer propaganda? Claro, deve. E minha cozinha chama La Trattora. Hoje eu atendo só restaurante, porque eu não tenho mais tempo de atender todo mundo, infelizmente. E eu faço massa artesanal. Eu vou querer minha lasanha, você dá seus Tá pulos. bom, pode deixar. Montei a cozinha e nesse meio tempo a Carol me chamou para ser monitora dela, no curso de pescados. Fiquei 6 meses como monitora e foi incrível. E aí acendeu uma outra chama dentro de mim, porque eu gosto de estudar e passar conhecimento e aprender é muito massa. E quando você está na sala de aula, acho que você mais aprende do que ensina enquanto você está nesse outro papel. Sem dúvidas. E aí a Carol também acendeu essa chama de tipo, vamos pensar? E comecei a estudar e virei monitora e foi ótimo. E Jojo, deixa eu te perguntar. Você deu realmente um cavalo de pau, né? Como diz lá no interior, na sua jornada, na sua carreira. Acho que você falou muito por conta da saúde. Pesou essa questão? Nossa, mas e o meu boleto? E as minhas contas? Eu tenho que ajudar em casa, eu tenho a minha filha. Como que foi chegar? Ou eu vi que teve muito esse papel de incentivo da sua esposa também. Não, vai embora, vamos lá. Como que foi esse processo de decisão de falar, não, agora vou me jogar de vez? Na verdade, a grana está sendo uma questão até agora, né? A gente ainda não resolveu. O que acontece? Eu tinha 8 anos trabalhando. Como é que eu fiz essa... não foi... Assim, parece tudo muito corrido, mas teve um planejamento. Fazer faculdade trabalhando, na época, não pesava tanto. Então, eu fiz o primeiro ano todo trabalhando, me matando, né? Aquela loucura. Quando eu faltava 1 ano para eu terminar, eu sentei e fiz conta. Eu falei, cara, se eu conseguir ser desligada da empresa, eu consigo me manter por X tempo. Então, assim, eu tenho que reconhecer que eu fui muito privilegiada. Não é a realidade do que a gente vê por aí. E aí eu consegui esse acerto. Então, eu fiquei 1 ano, fiquei 6 meses vivendo do dinheiro da rescisão única e exclusivamente, e minha esposa trabalha. Ela tem a carreira dela, consolidada, enfim, ajuda muito. E em 6 meses, o que aconteceu? A gente tinha uma outra grana lá, enfim, montei a cozinha. Em 1º de junho, eu abri a cozinha. Então, os próximos 6 meses de faculdade, eu ainda tinha a minha rescisão e entrando o dinheiro da cozinha. Mas eu entendia que quando a rescisão acabasse, a cozinha não me sustentaria. Então, eu estou nesse processo. E aí, a gente tem mais coisa que eu estou fazendo, né? E a gente vai falando. Certeza. Mas uma coisa que é bem interessante que você falou. Não dá para chutar o balde. Não. Né? Tipo, amanhã quero ver da cozinha. Não. Precisa ter um planejamento, precisa ter uma organização, nem que seja que eu abrir uma planilhinha, pegar minhas contas, organizar. Precisa, porque assim, se você não for herdeiro, você precisa se planejar. Porque senão o sonho vira um pesadelo. Eu pago aluguel, eu tenho uma filha de 13 anos, eu tenho uma família, eu tenho cachorro e gato velho, que depende de uma assistência. E eu não posso simplesmente, em nome do meu sonho, largar tudo isso. Então, precisou de uma estrutura e existe uma coisa que, assim, tem que ter sacrifício também. A gente está contando, é tudo muito bonito, é tudo, mas, assim, tem hora que você fala, cara, o que eu fiz, velho? Vou me descabelar, eu sou uma louca. O que eu estou fazendo aqui, brincando de cozinhar? E aí tem momentos que você fala também, não vai dar certo, você chora. Aí eu faço terapia, aconselho todo mundo a fazer terapia. Você vai para terapeuta e descabela. Mas, assim, precisa planejar. E mesmo planejando, você vai ter todo esse processo de adaptação. Porque uma transição de carreira é uma mudança de vida. E ela não vai mexer só com o seu profissional. Ela mexe com toda a base da sua vida. Então, eu vejo que, assim, o apoio da sua família foi fundamental, né? Para esse processo. E está sendo ainda, né? Então, e eu, assim, falei muito da Catarina e da Jéssica, mas existe uma pessoa que eu não posso deixar de falar que ela é incrível. Minha mãe, a cozinha deu um resgate na minha história com a minha mãe. Porque a gente vem de uma história de vida muito complexa, que, enfim. E a cozinha, quando eu decidi abrir a cozinha, ela falou assim, E minha mãe cozinha há 45 anos, né? Mas minha mãe não tem a formação acadêmica. Minha mãe é uma mulher que só trabalhou. Só que ela é muito mais cozinheira e chefe do que todo mundo que eu conheço, sem menosprezar ninguém. E ela falou assim, eu vou te ajudar. Então, eu tive um intensivão de cozinha, como a cozinha é, sem ser o Masterchef, que se não fosse ela, eu não teria conseguido. Então, minha mãe ia
toda sexta-feira. Imagina, minha mãe trabalha em cozinha até hoje. Minha mãe é uma mulher de 60 anos que trabalha em cozinha. Ela ia para minha casa, a folga dela eu acho que era segunda e terça, porque ela tinha o privilégio do 5x2. Ela, inclusive, vamos lutar por isso também. Ela ia para minha casa no domingo à noite, a gente ia fazer compra. Segunda-feira a gente acordava às 6 da manhã e começava a produzir. E como eu não tinha confiança de produzir, a gente tinha que produzir tudo que eu ia vender na semana com ela. E ela ficou comigo todo esse tempo. Então, sem ela, eu não teria conseguido também. Então, o apoio da minha... E eu acho que vocês perceberam, a minha família é uma família matriarcal, né? Não existem homens na minha família, existem mulheres. É um mundo... É um mundo feminino. É um mundo muito feminino. E aí eu tive muito apoio da minha mãe. Minha irmã mora na Ilhabela, metida fotógrafa boa, veio da Ilhabela fazer as fotos para mim, sem ganhar R$1. Catarina abriu mão da mãe dela em muitos momentos. Jéssica trabalha em hospital, então o horário dela é uma merda e o meu também hoje. Então a gente tem que marcar horário, tipo, vamos nos encontrar às 11 da noite, sabe? E veio esse apoio todo. Sem elas, eu não teria conseguido. Nossa, você falou um negócio muito interessante, que essa questão da família muitas vezes até abrir mão. Né? Porque justamente, vou começar a empreender na gastronomia, vou começar a montar um negócio. Seu tempo... É até engraçado, parece, saí do trabalho, vou ficar mais tranquilo. Nada disso, Imagina, né? Ontem eu... Porque no meio de tudo isso eu arrumei um outro trabalho que eu te contei, mas eu conto aqui também. Ontem eu saí desse trabalho, cheguei em casa meia-noite, aí um cliente meu muito querido falou, Jojo, me salva, preciso de massa para amanhã. Como é que eu vou falar não, gente? Aí eu falei, bom, acordei às 4 da manhã, fiz massa, corri para cá, vou voltar para casa, vou despachar a massa dele e vou pro meu segundo trabalho, porque agora eu tenho um outro trabalho. E tá feliz? Pra caramba, velho. Eu tô muito realizada. Vou fazer uma dinâmica aqui rapidinho. Bora. Se você conseguisse encontrar com a Jojo que tava lá passando mal, motor pifando ali, estressando, dando rabo de arraia. Se você conseguisse chegar e conversar com ela, o que você falaria? Ou eu vou voltar mais. Sabe aquela criança que não via a mãe, que brincava sozinha no pátio do posto, com os primos, aquela coisa toda? Eu ia olhar para ela e falar assim, cara, a vida vai te surpreender. E você vai fazer uns resgates que você não tem noção que vai acontecer. Porque a minha cozinha é matriarcal. Eu venho de uma nona que cozinhava. O produto que eu mais vendi é o pão que a minha avó me ensinou a fazer. Que lindo. É o produto que eu mais vendi. É o produto da prova de panificação da FMU. Eu tirei 10. Obrigada a Deus. Então, assim, é uma cozinha matriarcal. Então, aquela criança que sofreu muito com a cozinha, ela está fazendo um resgate que está mudando, não a Djalma profissional, ela está me mudando como gente. E isso é muito gostoso. Legal. E a questão de você ter escolhido o segmento de massas da Trattoria, vou deixar aqui na descrição, @ contato, telefone, kit completo. Veio muito dessa base da sua família, a escolha por seguir esse segmento de massas? Eu acho que foi um conjunto de coisas. O que aconteceu? Eu queria montar uma cozinha. Porque eu falei, eu não vou trabalhar para ninguém. Estou com quase 43 anos, né? Quando eu falei assim, não vou trabalhar para ninguém. Vou montar uma cozinha. E aí você começa a ver preço. Lembra que eu te falava? Eu falava, Henrique de Deus, eu preciso de um forno X. E aí eu comecei a ver que tipo de cozinha. Fui olhar essas cozinhas Dark Kitchen, fiz tudo. A cozinha mais barata era uma cozinha de massas. Porque você precisa de pouca coisa, em tese. Só que eu gosto de fazer pão. O pão vem muito também da minha família. Quero fazer pão, não tenho dinheiro para comprar um forno que eu sonhei. Não tinha. Aí, então, assim, veio disso. E aí eu pensei, mas tem que ser uma coisa que eu esteja familiarizada. Pô, minha família tem churrascaria. Eu odeio carne. Não vou mexer com carne. Não quero. Irônico também, né? Aí, falei, vou fazer pão e vou fazer massa. Aí minha mãe falou assim, eu te ensino a fazer as massas. Aí, mas nesse meio tempo eu também... O que aconteceu? Existe uma pastaia que chama Joyce Bergamasco, maravilhosa. Faça um curso da Joyce, vale a pena o investimento. Paguei uma grana para a Joyce, que eu pagaria o dobro se ela quisesse. Então, fui fazer uma especialização em massa. Não foi assim, do nada, sabe? Aí, voltei para a cozinha. Minha mãe bonitinha fez o curso comigo. Qual o nome dela? Minha mãe chama Ilui Turmina. Ilui, grande abraço. Um dia vamos trazer ela? Bora. Aí? Show. Bora, você vai trazer. Ela é uma gaúchona, assim, é engraçadíssimo. Aí,
Fiz o curso, voltei e comecei a fazer massa. Mas fui atrás, porque eu não queria fazer massa. Eu queria fazer a melhor massa que eu pudesse entregar. Até porque eu quero vender para restaurante. Quando você vende para restaurante, você vende para um chefe. E esse é o público mais exigente, né? E aí foi por isso que rolou a massa. Ai, que legal. O que você teve ali de bagagem da sua vida profissional? Tanto ali na parte de decoração, mercado de luxo. A minha esposa trabalha nesse mercado hoje. E também lá na... Vamos chutar o balde, lá na Pet Love. Ah, massa! Isso te ajuda hoje na sua operação? Me ajuda muito, e eu vou te explicar em que situação. Me ajudou muito na cozinha, porque eu sempre trabalhei com relacionamento. Os meus primeiros clientes foram os meus veterinários, que são meus até hoje. Tenho contato com quase todos. O meu primeiro dia de venda, eu estourei de vender. Porque todos sabiam que eu tinha saído da Pet Love, que eu ia abrir a cozinha no dia... Falei, cara, eu vou abrir a cozinha, não vai ter venda. Eu acho que eu fiz uns 30 pedidos, eu não tinha estrutura para atender. Só que como todo mundo era muito de casa, eu falava, vou te entregar amanhã. Não, o seu eu vou entregar na segunda. E foi o dia que eu mais vendi. Foi lindo. Foi lindo, 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 lindo. Gente, eu falando assim, parece tudo muito conto de fada, mas não é, né? Vamos lá. Sim, tem o lado B. Aí, o que aconteceu? Então, na cozinha me ajudou em relacionamento, me ajudou na parte financeira, de você ter uma noção de custo, de investimento, de que você não pode só abrir sem ter um dinheiro guardado. Toda essa parte mais... A parte chata é que a gente não gosta, essa é a verdade. Me ajudou a entender que eu precisava de um marketing, que eu precisava de uma identidade visual. E assim, o nome lá, Tratora, é porque é uma mulher dirigindo um trator vestida de doma. Porque essa história de empoderar a mulher, de trazer, de falar assim, ela é capaz, velho. E sim, a gente dirigia trator na roça, morei na roça, né? Então, esse é o nosso mundo. E aí, no meio disso tudo, o que aconteceu? Por que eu falo que nem tudo é flor? A minha cozinha é linda, é o amor da minha vida, mas ela não paga as contas. Não paga. Mas eu também não quero abrir mão dela. E aí, chegou um momento que eu falei assim, cara, não vai dar para viver. Porque eu também não acho justo eu mudar o padrão de vida da minha família em nome do meu sonho. Entende? Vou tirar o remédio do meu cachorro, que tem 18 anos? Não vou. E aí tinha uma chefe, tem, ela chama Letícia Massula, um beijo, Lelê. E eu persegui essa mulher na internet. Por quê? Porque ela é cientista da comida e eu gosto de estudar. E aí eu comecei a perseguir essa mulher e descobri que ela ia abrir um restaurante. Eu comecei a ir no restaurante dela uma vez por semana. E fiquei amiga dela. Forcei a barra. E aí a gente começou a conversar, um dia ela falou assim, quer vir trabalhar para mim? E eu ainda estava na Pet Love. Eu falei, não dá, mas existe uma pessoa que eu amo, que é a Didi. E aí a Didi pode vir trabalhar para você. E a Didi foi trabalhar para ela. E nesse meio tempo eu comecei a fazer freela com ela. E aí, em janeiro deste ano, ela virou para mim e falou assim, Jojo... E aí é onde eu falo que vem a ironia do não gostar de carne. Eu sou consultora em um restaurante que chama Feed, que é um açougue do produtor, é uma loja de churrasco e é um restaurante de carne nível muitos As. E ela falou assim, quer aprender a mexer em parrilla? Eu falei, oi? Como assim? Quer aprender a ser churrasqueira? Sua família é de churrascaria, tarará. Aí eu falei, será? Aí a Jéssica mexeu com o meu brilho, né? Ela falou, mulher churrasqueira é foda, né? Da hora. Falei, eu vou, Letícia. Aí fiquei um mês fazendo freela e foi massa. Foi do caramba, assim, me queimei. Várias queimaduras e tarará. Não entendia de carne. Pra mim, o ancho, o chorizo, era tudo igual. E aí, com um mês, eu fui fazer 2 eventos para eles, auxiliar. Nesse inteirinho, a Pamela, que é a gerente, virou para mim e falou assim, você não quer assumir como chefe de eventos para mim? Eu falei, caralho. Desculpa o palavrão. Não. Caralho não, né? Caralha. Caralho não, caralho. Eu vou botar o pi aqui. Tá bom. E aí eu falei, bora tentar, né? E aí eu tô lá também. Então, hoje eu tenho a La Tratora, trabalho no Feed como chefe de eventos. A Letícia é a chefe de cozinha do restaurante, mas eu trabalho como chefe de eventos. A Pamela é minha... Então, assim... E aí, de novo, né? Eu estou cercada de mulheres grandiosas, inclusive a Didi. Né? Então, é isso. Eu tive que parar com aquela minha arrogância. O nome disso é arrogância. De falar assim, não vou trabalhar mais para ninguém. E olhar e falar assim, não, você tem que trabalhar.
Você precisa lavar louça, você precisa limpar chão. Você precisa fazer tudo, cara. Não dá pra você brincar só de ser dona de cozinha. Agora a pergunta que não quer calar, olhando ali na lente da verdade. Tem história. Tá feliz? Acho que como nunca estive. De verdade. Valeu a pena? Vale muito todos os dias. Ah, isso é maravilhoso. Né? Você tá andando na direção do seu propósito. Né? Tem até muita gente que fala, né? Quando você trabalha com aquilo que você gosta, parece que você não tá trabalhando. Não, você tá. Não, tá. Você tem Mas é algo que, assim, te faz viver. Acho que ainda mais nessa sociedade que a gente tá, especialmente em São Paulo, que é tudo correndo, tudo maluco. Acho que isso é necessário para você não surtar, né? Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Falando, né? Eu surtei, né, na verdade. Eu surtei muito. E aí eu tinha uma decisão para tomar. Ou eu ia ser uma surtada eternamente, só que infeliz. E aí eu optei por ser uma surtada eternamente feliz. E o surtado no bom sentido, no bom sentido. Não quer dizer que eu não tome meu remedinho, não quer dizer que eu não faça a minha terapia, não quer dizer que tenha dias que eu quero mandar todo mundo... Ihu! Mas hoje, como disse a nossa amiga ali, a Thaís, eu deito a minha cabeça no travesseiro bem feliz. Ai, que legal. E vamos lá. Você passou por OTEC, teve uns professor meio maluquinho aí, depois teve a FMU também. O que você aprendeu lá, deu para aplicar? Todos os dias. Todos os dias. Porque eu não concordava com isso que eu vou falar agora, mas ainda bem que a gente muda, né? Eu ouvi uma vez um chefe falando assim, a comida do chefe é melhor que a comida da sua mãe e da sua avó. E eu não concordava com isso. E aí, o que acontece? Não é que a comida é melhor. Eu acho que ele se expressou de uma maneira equivocada. A comida profissional, ela tem técnica. Que é aquilo que eu falei. Para cozinhar, precisa estudar? Precisa. Porque, eu vou falar da massa. A massa que eu servi ontem no restaurante, ela tem que ser a mesma massa que eu vou servir daqui 30 dias sem tirar nem pôr. Inclusive o ponto de cozimento. E para isso você precisa de técnica. O cozinhar empiricamente, ele é romântico. Ele é bonito. Mas ele não é profissional. Então, a faculdade me trouxe profissionalismo para o que eu faço hoje. Aprendi tudo? Não. Muito pelo contrário, ela me deu base e eu tô aí na vida tomando porrada e eu acho que eu nunca vou parar de estudar. Inclusive, eu já estou engatando uma outra história aí. E, então, a faculdade me trouxe essa base, a técnica. Ela me trouxe uma outra coisa que, para mim, é fundamental. É conhecimento de mercado e contatos. Então, foi aí que pegou. E é interessante, até no episódio com a Ju Abud, vai aparecer o card aqui em cima, em algum lado aqui, não sei. A gente estava falando muito sobre isso, sobre essa questão de que tem muita gente que às vezes vira e fala, não vou fazer, já sei. Não. Então, acaba que sim, ainda vale a pena, né? Fazer uma faculdade, investir. Não quer dizer que você não possa começar, se você ainda às vezes até não tem nem condição de fazer uma faculdade. Mas sim, faz a diferença, né? Eu vou te falar assim, eu venho de um lugar onde minha mãe sempre me ensinou o seguinte, o que nunca vão te tirar é o seu conhecimento. Na idade, não sei se existe idade certa, mas na idade que fazer faculdade era mais confortável, eu não pude estudar porque a gente não tinha grana. A única pessoa que fez faculdade foi minha irmã mais nova, que fez federal, e a gente tem maior orgulho disso. É professora, dá aula na Ilha Bela, mora bem, anda de bike, tem outra vida, né? Então, eu não pude estudar no momento certo. Toda essa carreira que eu construí antes, ela não tinha formação. Acontecia. Sei lá, acho que eu falo muito e as pessoas vão abraçando a minha ideia e o negócio aconteceu. Quando eu decidi cozinhar, e eu já tinha um sonho de estudar de verdade, eu falei, isso tem que ser profissional, isso tem que ser de verdade. E eu queria viver essa história de ser universitária. E aí eu fui muito privilegiada. Eu falo isso todos os dias. Eu sou uma mulher muito privilegiada. Porque eu pude me dar ao luxo de falar, vou estudar. Isso não quer dizer que se você não tem condições, você não deva fazer. Você pode fazer um curso técnico para começar. Você pode tentar alguma coisa, cursos livres, grátis. Então, assim, mas tem que ter um embasamento. Você precisa correr atrás de alguma coisa que te dê base. Porque dentro da cozinha, isso é uma coisa massa que eu estou percebendo. A cozinha já tem olhado para você que tem uma base de educação, de formação, de uma maneira diferente. Legal.
Você falou uma outra, mudando um pouquinho de assunto, você falou, então, que agora você está conciliando o seu próprio negócio com uma cozinha e você chegou para ser chefe de eventos, né? Nossa, eu imagino a hora que você recebeu a notícia, né? É. Como que é você assumir essa posição já de liderança num ambiente que, infelizmente, ainda tem um pouco de uma estrutura machista, às vezes pode ter aquele cara que olha ali meio torto. Como que foi a sua chegada? Como que a equipe te recebeu? O que acontece, né? O churrasco é um ambiente muito machista. Muito, muito, muito. Só que eu tô num lugar que tem muita mulher também. Então, isso me ajuda e me dá um conforto. Eu não sei se é por causa do meu jeito, porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então, assim, no segundo dia eu já sabia o nome do açougueiro, eu já sabia os auxiliares. Eu vou fazer um estágio no açougue, porque agora quero aprender a cortar carne. Então, eu me adaptei ao universo muito rápido. Eu tive um chefe há muitos anos atrás, chamava Seu Carlos. Ele falava assim, Jojo, quem sobrevive não é o mais inteligente e nem o mais rápido, é quem se adapta melhor ao ambiente. Isso marcou a minha vida. Eu não sou de decorar frases, mas essa marcou a minha vida. Então, eu tenho essa facilidade de me adaptar ao mercado que eu tô, ao mundo que eu tô. Então, assim, a minha bagagem me trouxe para esse lugar. Quando eu cheguei, por exemplo, dentro da FIDE, eu olhei e falei, cara, de cara, eu venho de uma família de mulheres, com homens churrasqueiros que eu tinha uma birrinha. Tenho. Eu olhei, tinha 15 homens antes de chegar no restaurante. Açougueiro, auxiliar de açougue, entregador. Falei, cacete, vamos lá, né? Cheguei dentro do restaurante, é garçom, é o chefe parrileiro. Mas eu consegui, não sei como, não me pergunte como, me adaptar nesse conjunto. Então, assim, eu montei uma equipe para trabalhar comigo que é muito massa. Então, o Eric, que é o chefe parrileiro dos eventos, ele é um garoto de 22 anos, lindo, um fofo, e eu virei mãe. Aí eu tenho o Didi que faz evento comigo, a Letícia que dá aula, porque lá a gente dá aula de churrasco, é muito legal. Então, a Letícia é a professora. Então, eu acho que o ambiente foi contribuindo. Mas, sim, o universo ainda é muito machista. E a cozinha, ela é muito dura, né? Existe uma cozinha que precisa ser desconstruída, que é essa cozinha da agressão. Essa cozinha de não saber chegar e falar assim, poxa, Henrique, isso é que você fez errado. Não, o cara fala assim, porra, você tá maluco, você quer me... Entendeu? Então, eu acho que esse ambiente a gente desconstruiu lá dentro. Até porque eu não sei trabalhar assim. E como você já veio do mercado, já veio do corporativo, acho que até essa bagagem, né? Que você teve equipe também. Sim. Né? Acho que toda essa bagagem tá contribuindo muito, tá, né? Pra essa função. Que chefe não é só fazer comida, né? Não, o que menos faz é fazer comida, né? Faz planilha. Hoje eu vou ter que fazer fechamento do evento de ontem, vou ter que ver quantas bebidas saíram. Então, assim, o instinto, esse instinto de liderar... E liderar não é ser chefe. Eu não gosto da palavra chefe. Eu tô numa guerra com a Jéssica porque ela quer gravar no meu doma. Chefe de cozinha. Pô, eu não gosto. Eu queria ser cozinheira, entendeu? Porque eu não sou chefe. Eu acho que, no máximo, eu exerço uma liderança. Só que o chão que ele lava, eu tenho que lavar junto com ele. Eu não posso, na hora de lavar o chão, sentar e ficar batendo papo. Porque liderar é você estar junto. Liderar é o acerto... é do seu liderado. O erro é meu. E o mercado corporativo me ensinou isso. De olhar com esse olho mais generoso, né? Ter generosidade por quem está do seu lado. Isso acaba, acho que até contribuindo com fatores como a equipe quer fica mais unida, tem questão de turnover, que até uma coisa que a gente vê muito em cozinha a pessoa entra e já vai embora. Já vai embora. Né? Por causa de o que você falou. Ambiente agressivo, é o cara gritando. Até a TV, às vezes, romantiza não, a TV isso, né? acha bonito. Acha bonitaço, assim. Entendeu? E eu acho isso péssimo. E a gente também tem que falar, né? Para não ter turnover, tem que pagar bem, galera. Com certeza. Vamos melhorar a paga da geral aí, porque isso é o que me deixa muito triste hoje na cozinha. Não podia deixar de militar, né? Vou ter que militar. Não. Além de você trabalhar 7 por 7 e dobrar, porque é 7 por 7. 8 por 7, às vezes. 8 por 7, 12 por 7, tu é mal pago. O seu pia não é gente, sabe? Você entra de chefe bonito
e você não quer apoiar a sua equipe. Só que na hora de ganhar louros é você que vai lá no salão bonitinho de doma cheirosa. E não é assim, gente. Tem que pagar bem. A primeira coisa, tem que pagar bem. O seu funcionário, o seu colaborador, que hoje é bonitinho falar colaborador, mas é o seu funcionário. Ele tem que descansar. Ele tem que ter saúde mental. Ele tem que ter lazer. Ele tem que ter o direito de pegar um dinheiro e poder... Porque o que é mais triste? A gente cozinha e não pode ir num restaurante massa comer, porque a gente não tem dinheiro. Isso é verdade. Além de não ter dinheiro, a gente não tem tempo. Verdade. E aí na minha casa eu vou comer miojo? Ah, não, gente, tem que pagar. E assim, é nessa cozinha que eu tô envolvida, sabe? O ambiente que eu trabalho hoje, a minha cozinha é pobrinha, tadinha. Mas quem faz freela comigo vai ganhar bem. Vai ganhar dinheiro, vai levar a comida que ele fez em casa para dividir com a família. Porque é justo. O feed me proporciona um dinheiro melhor. Me proporciona estar aqui agora de manhã e trabalhar à noite. É um mundo perfeito? Não, não é. Tem muita coisa para melhorar. Mas a gente já vê uma mudança. E a gente tem uma chefe parrilheira, né, gente? Já diz muito. E outra, né? Acho que quem tá lá não quer sair, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem. Porque tem o outro lado também da pessoa, né? Tem tanto aquele cara que chega, que quer trabalhar. O cara, quando eu falo cara, pode ser a moça também. Não, e tem o cara que não quer trabalhar pra mulher. Tem o cara que tá... Olha só que situação, né? Tem o cara que não quer ser liderado por uma mulher. Tem também. Tem o cara que não aceita. Não aceita. Tem o cara que fala que a chefe parrilheira não sabe fazer nada. Tem de tudo, gente. Às vezes o chefe é mais... Você falou que tem um menino com você, né? O Eric, né? É o Eric. Pô, menino de 22 anos. Às vezes tem o cara lá que já tá com 20 anos de cozinha. Chega lá, também não vai aceitar, Não né? vai. E tem o Japa, que trabalha de dia. Japa tem 35, tá lá há 6 anos. Ele é um fofo. Ele super acolheu a gente. Entendeu? Então é isso, são as acho que a gente falou disso outro dia. A gente precisa desconstruir muita coisa. É uma palavra da moda? Mas ela é necessária, porque assim, a gente precisa começar a mudar algumas coisas. E a mudança tem que vir da gente, ela não vai vir de fora. Uau, com certeza. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu até postei, que eu achei fantástica, que é a seguinte: se o diretor do McDonald's passar mal e não for, o McDonald's continua funcionando, normal. Agora, se todos os chapeiros passarem mal, não sai um hambúrguer. Fechou o McDonald's. Fecha o McDonald's. Se a classe C entendesse o poder que ela tem, muita coisa seria diferente. Me explica um pouco mais sobre isso. Ai, gente, sério que você quer uma militância assim tão árdua? O que acontece, não é nem gente? questão de militância, é coerência mesmo, sabe? Você imagina o seguinte, ontem, chuva, 11 horas da noite, galera saindo... de novo, né? Eu, privilegiadinha, moro perto do trabalho e fui embora de Uber. A minha galera, não. Minha galera vai pegar um busão. Tem um rapaz, o Rodolfo, que é o garçom, ele demora 3 horas para chegar em casa. Nossa. Ele mora depois do Solo Sagrado, no extremo da Zona Sul. A outra menina mora no Pico do Jaraguá. O outro mora no Paraisópolis. E essa galera, muitas vezes, ela não entende que quem é importante ali não é o chefe que está pagando o salário dela. Porque quem está pagando o salário é o cliente, não é nem o chefe, o dono da empresa. Gente, você é mandado embora, hein? E essa geral não tem noção do quanto eles são importantes. Porque ninguém falou para ele. Ninguém olhou para ele e falou: maluco, se o Pia não estiver aqui, se tu não estiver aqui, não vai virar. Eu posso ser a melhor cozinheira do mundo, se não tiver prato limpo, eu vou servir aonde? Na mão? Se a minha panela, chiquérrima, né? Porque você fica lá toda, fazendo 1000 coisas. Mas quem lavou aquela panela? Quem limpou o chão que eu estou pisando? A cozinha do evento funciona sem eu estar lá. Não é só sem o dono estar lá. Porque tudo que eu faço, todo mundo que está dentro da cozinha sabe fazer. Agora, se o meu Pia não for... Se a minha cozinha não estiver limpa e eu estiver lá sozinha, eu vou ter que olhar e falar assim: vamos fechar, não vai ter evento. Nossa, e falando nisso, eu lembrei de um negócio. De novo, assim, até sempre falo, não trago muito para o terreno da política, mas uma coisa que eu sempre falo é da função social do negócio gastronômico. Sim. Porque o cara que tá lá, o garçom, o cozinheiro, o auxiliar... Muitas vezes ele nem teve a oportunidade de fazer um curso, né? Não, ele não tem. Profissionalizante, ele não teve. Então, quem que vai dar essa bagagem, esse conhecimento, não só de hard skill, que é saber cortar, saber preparar, como de soft também, saber tratar uma pessoa?
é o empreendedor, a empreendedora da gastronomia, o chefe que tá lá, né? E mostrar para ele que ele tem valor. Mostrar para ele que ele não é o pia. Ele é o cara que... Eu estou usando muito exemplo do pia, porque me incomoda muito a paga do pia. Sabe? O auxiliar ganha mais que o pia, o cozinheiro ganha mais que o pia. Mas por que isso, gente? O cara é fundamental. A galera não quer que o pia almoce, depois do expediente ele tem que almoçar antes para a louça estar limpa quando todo mundo for embora. Por que o cara, além de tudo, tem que almoçar no horário diferente? Por que ninguém pode se dignar e lá ajudar ele a lavar um prato? Entende? Então tem que desmistificar isso, tirar toda a equipe. É tão importante quanto. Não dá para eu desfilar no salão de Doma limpinha e achar que tudo é meu. Eu não sou nada, eu sou só a pessoa que estava lá e falou assim, você hoje fica aqui, você fica aqui, vamos fazer assim. Mas quem faz não sou eu. Sensacional. Para uma cozinha mais humana, né? Por uma cozinha mais humana. Sensacional. Agora vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto. Você comentou até da parte da construção do La Trattoria, né? A parte de foto, identidade visual, tudo mais. Como que você consegue girar esses pratinhos? Por quê? Tem que ter a divulgação, tem que ter ali o financeiro, como você falou que você faz, tem que ter a compra, muitas vezes tem até que pesquisar insumos, Sim. trocar um pelo outro, coisinha que eu ensinei pra você. Como dar conta disso tudo ainda com o feed junto, né? Não dá, né? Não dá. Eu tive que fazer uma escolha. Quando a La Trattoria nasceu, a ideia era que eu atendesse tanto o corporativo quanto o consumidor final. E aí, quando eu percebi tudo e apareceu o feed, eu precisei escolher. Então, hoje eu atendo só o PJ, só o corporativo, o restaurante, e ainda assim numa demanda menor. Eu tinha uma pessoa que fazia meu marketing até 2 meses atrás. Eu parei, porque eu não posso pegar ninguém novo nesse momento. Eu não tenho uma estrutura para isso. Então, eu tive que fazer escolhas. A La Trattoria, ela não vai parar, mas hoje... eu escolho os clientes, entendeu? Isso eu acho que é muito válido, né? Você ser honesto. Acho que às vezes é muito melhor chegar e falar, olha, não, vou trabalhar com um, com outro aqui para manter, do que você sair prometendo para todo mundo entregar, né? Não dá. Até porque eu decidi que eu vou continuar estudando. Então, tem mais esse momento, né? Boa. Então, vamos lá, já que você tocou no assunto. Do mesmo jeito que a gente falou com a Jojo lá de trás, o que a gente tá pensando pra Jojo lá da frente? Eu vou começar uma pós agora em abril, em História e Cultura da Gastronomia. Show. E aí eu vou sair da cozinha, né, nesse momento de história, porque não é estudar de onde veio a comida, de onde veio o boi, de onde veio o feijão, o porquê, estudar comida em todas as classes sociais, entender que soja é ou não é comida, quem é o milho que eu estou comendo, será que é o milho mesmo? E esse é um universo que me encanta muito, né? E aí eu decidi que eu vou começar essa pós, porque eu sou apaixonada por estudar. Se você falar assim, João, mas o que você queria fazer da vida assim para sempre? Ler, estudar, mas ninguém quer me pagar para estudar, né? Então eu pago para estudar. E se tudo der certo, eu pretendo num futuro ir para a carreira acadêmica, dar aula, porque, de novo, né, a gente precisa espalhar o que a gente sabe. E a sala de aula você não ensina, só se aprende muito. E é isso que eu quero, assim, de coração. Minha psicóloga me perguntou assim, tá, vamos lá, do que você está pensando em abrir mão em algum momento, né? Porque não dá para você pôr todos esses pratos e girar todos. E aí eu falei assim, olha, eu já comecei a deixar de ser neurótica com a minha casa. Eu acho que já foi um começo. E aí a gente vai fazendo escolhas. E muitas vezes você também... Uma coisa que você falou aqui ao longo da nossa conversa, você tem uma rede de apoio que te ajuda. Maravilhosa. Né? Você tem uma filha que, pelo visto, acho que vai... Talvez trilhar os mesmos passos. Não. Você agora... falou da Doma. Não. Ela falou assim, mamãe, cozinhar é massa, mas eu quero ser médica.
Ai, nossa, uma profissão muito nobre. Não é? Também, né? Mas ela te ajuda quando você precisa, né? Tem a sua esposa também, os amigos. Sim. Também. Então isso acaba, às vezes, até dando pra dar uma aliviada também, né? Passando pra um, ajudando o outro. Sem rede de apoio, nada teria acontecido. A Djalma que não tinha a Jéssica, a Djalma da Catarina, da mãe de criança, não conseguiria estar aqui. Tudo isso não sou eu. Existe uma rede de mulheres que me sustenta. Então, mais uma, né? Nunca vai ser eu, sempre vai ser o nosso. É né? nosso. Seja na cozinha, seja onde na for. família, seja em casa. Eu ainda acredito em comunidade. Eu não acredito em viver sozinha. Até porque... E eu sou uma pessoa que fico muito sozinha. Eu gosto da minha solitude. Mas eu não acredito em vida sem comunidade. Vamos criar polêmica? Bora. É o que eu faço da vida, né? Vamos lá? Cozinhar é um ato político? Todos os dias. Por quê? Bem Marília Gabriela, né? Porque... eu acho que muito do que eu falei, né? Você... Sabe aquela coisa de quando uma mulher se levanta, todas se levantam. Quando uma cai, todas caem? A cozinha, ela vai gerar... Vamos pensar no ambiente da cozinha primeiro. Fazer o ser humano se sentir valorizado. Primeira coisa. Você levar comida para alguém, você alimentar alguém, e esse alimentar eu vou sair da cozinha paga, porque a gente pode usar também o que a gente aprendeu nesse universo. Você tirar a fome do mundo é muito bonito, é poético. Eu lembro que a gente já estava conversando com o Delmas é um padeiro apaixonado, né? E ele falou assim, por que você faz pão? Eu falei, porque pão é o primeiro alimento, né? Quando não tem nada, tem pão. Então, alimentar tem que ser político. Eu vejo duas coisas. Alimentar é político e ser cozinheiro é ser artista. Quando falam que cozinhar não é arte, eu fico emputecida. Então, assim, eu acredito nessa cozinha que empodera. Nessa cozinha que faz o outro crescer. Nessa cozinha que gera emprego. Olha aqui, a gente está aqui num ambiente maravilhoso, que eu não conhecia. Já fiz uma outra conexão na minha vida. E tudo isso vai gerando uma corrente do bem, uma corrente onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas trocam. E elas não trocam só conhecimento e grana, elas trocam amor, elas trocam carinho, elas trocam vida. Uau! E vamos lá. Agora vamos chutar o balde que a gente está chegando perto do final. Vamos. Dá para ter diversidade na cozinha? Tem que ter. Como? Tem que ser inclusiva, gente. A cozinha tem que ter todo mundo. A cozinha tem que ter 60 a mais. A cozinha tem que ter gay, sapatão, hétero. Até tenho amigos hétero. A cozinha... Desculpa, não podia deixar passar. Isso? A cozinha tem que ter preto. A cozinha tem que ter a mulher preta. A cozinha tem que ter a mulher trans preta. E a cozinha precisa dar visual para essa galera. Precisa mostrar essa galera. Porque a gente existe. A gente existe porque eu sou uma mulher casada com uma mulher. E sim, a gente vai estar na cozinha. A gente vai ser mulher mexendo na parrilha. A gente vai ser mulher atendendo a mesa. A gente vai ser o que a gente quiser ser, onde a gente quiser ser. E não é que a cozinha tem que ser inclusiva. O mundo é diverso, gente. E eu sinto por quem não aceita, né? Porque a gente não volta mais pro armário. E outra, né? Por que não dá pra viver todo mundo bem junto, né? Sim. Claro que dá. Claro que dá pra aprender. E vou até abrir aqui uma situação. Você vai lembrar. Na sala de vocês, eu tive o privilégio, né, da Jojo estudar comigo. Espero ter contribuído um pouquinho. Porra, pra caralho. Era legal que tinha 2 grupos heterogêneos totais. Hétero com tudo que um hétero apresenta. E aí, detalhe, né? Eu tinha que saber muito bem aonde que eu tava pisando, porque senão ia ser aquela cena do Jack Sparrow no Piratas do Caribe. Todo mundo correndo atrás de mim. Quando a gente ia pra cozinha, que aí a gente tá armado na cozinha, né? Aquilo era uma linha muito tênue. E assim, não era só que era uma muito heteronormativo e uma galera diversa. Existiu... E assim, gente, a vida é política, né? Não é que a cozinha é política. Viver é um ato político. Sobreviver é mais do que político. Principalmente quando a gente é diverso.
Eu ainda tenho o privilégio de ser branca e loura. Entendeu? Mas tem gente que aí vive uma guerra para estar vivo. Isso é lindo. E aquele ambiente tinha isso. Então tinha a galera da esquerda, da direita, e gay, sapatão. Pra cima, pra frente. E aí que eu acho que é um barato, porque assim, cara, dá pra conviver todo mundo bem. Ó, pô, você gosta lá do Lula, do Bolsonaro, do Chuck Norris, beleza, cara, ó, show de bola. Eu vou te falar, eu sou uma linha assim, talvez já beirando um anarca, eu já fiquei de saco cheio de política. Mas assim, por ser cristão, eu tenho uma tendência um pouquinho mais. Só que um dos meus amigos que eu mais converso, que eu mando mensagem, a gente troca, ele é comunista, assim, lindo, roxo. Né? E um dia a gente parou, Jojo, a gente tava conversando, falando, pô, por que as pessoas não podem ter conversas assim? Tipo, ele mandando meme de um político pra mim, zoando, eu mandando do dele pra... E assim, a gente parou um dia e falou, poxa, por que a gente não pode... Tira sarro um do outro, dá risada, vai pro meme. Dentro de tudo respeito, isso... E dentro de tudo isso, eu concordo super contigo. Que nem você falou assim, eu sou cristão. Eu sou uma pessoa que não sou cristã. Mas eu não tenho problema com o seu ser cristão, assim como você não tem problema com a minha diversidade de fé. Sim. E tá tudo bem. O que não dá para aceitar? E aí eu sou radicalzaça. Homofobia não dá para aceitar. Eu não converso com gente homofóbica. Eu não converso com racista. Sabe? Não dá. Aí é uma coisa que não dá. Aí acho que já é desvio de personalidade, não? Isso, eu não posso me sentar à mesa com essa galera. Mas pensar diferente, discutir posições é saudável. Porque o que adianta a gente estudar pra cacete, pegar livro, nananana, e a gente sentar aqui e a gente não conseguir ter uma ideia diferente? De um dia, Jo, eu nunca vou esquecer. Eu tive aula de manhã e à noite. Aí de manhã, eu falando da minha esposa, e a gente se chama. Ela vai falar, nego, nega. Sim. A gente, normal. Tô no meio do caminho ainda, né? Não cheguei no negão. Mas você é preto. Tenho a descendência, né? E aí um dia eu tava na aula, aí eu falei, vou levar minha nega ali pra comer um almoço, comer uma coisinha diferente. Tipo assim, trivial, né? Aí foi até uma senhora, Ana Maria, amo de paixão. E detalhe, um espectro até oposto. Ela chegou pra mim, professor, quando você fala pra sua esposa que a negra, eu entendi que você fala com carinho, normal. Sim. Mas você tá referindo que ela é uma moça da vida, vamos dizer assim, tá? Aí eu parei e falei, poxa, é sério mesmo, Ana Maria? Não, é verdade. Que ela tem experiência de vida, né? Já é uma do universo dela, talvez isso seja uma ofensa. Aí eu fiquei pensando nisso, aí teve a aula da noite que você tava. Aí eu até falei, poxa, Jô, um negócio que eu aprendi hoje de manhã... eu professor, mas, mano, foi o que você falou, cara, a gente tá ali... Tudo igual. Tudo igual. Cheguei e falei, poxa, de manhã... Chegou uma pessoa e me falou isso, tal, nossa, que me referia a minha esposa desse jeito, né? Cara, é isso aí. Então, cara, beleza. Tipo assim, por que a gente não pode ser tão... A gente não pode se abrir pra aprender? E outra, né? respeitar a história do outro. Porque talvez, no meu universo, se você me chamar de nega, eu não vou levar a mal. Porque pra mim é carinhoso. Entendeu? Eu chamo muita gente de nega, de minha nega. Mas essa pessoa tem uma bagagem que eu não conheço. A gente não conhece a história de vida. Eu não sei de onde você veio. E eu tenho que respeitar as suas particularidades. E se a pessoa... Ela foi massa, porque ela chegou para você e falou, ô gato, segura aí, né? Não foi legal. E o que nos cabe? É ouvir, azeitar, entubar e levar para casa para pensar. Porque se dói no outro, a gente tem que respeitar. No episódio passado, com a doutora Paloma, card aqui em cima... Ou aqui embaixo, né? Não, geralmente card em cima mesmo. Tá. Ela falou um negócio muito interessante, que é o seguinte, tem coisas que são normatizadas. E às vezes a pessoa vai falar, não é por maldade, é porque é a bagagem de conhecimento que ela tem. Isso. Então, do mesmo modo também, não vou descer a pancada na pessoa. Não. Chegar e falar, amigão, é assim, você falar desse jeito, ou fazer dessa forma, não é legal por causa disso. Às vezes o cara vai virar e falar... Poxa, obrigado, desculpa, eu não sabia. Exato. Porque, assim, e vamos pensar coletivo, né? Eu não quero afastar a pessoa. Eu quero agregar pessoas. Se eu chegar na porrada, eu não vou agregar nada. Eu não vou ensinar nada. Essa pessoa vai ter raiva. Ela vai falar, porra, que sapatão chata do caralho.
Entendeu? Aí eu vou ser em vez de eu ser uma pessoa que acolhe, que traz que mostra que a diversidade existe, que massa, e vamos viver todo mundo junto, não. Eu vou me tornar uma pessoa desagradável. Ninguém vai querer estar perto. E eu vou ser... Ai, como é que eu vou falar isso? Assim, espalha a rodinha? Eu não vou contribuir com a causa. Entendeu? Eu vou ser a vergonha do que eu prego. A vergonha da profissão, né? Apesar que também tem uma outra coisa, né? Quando a pessoa, todo dia, você tem que ensinar, todo dia, chega uma hora que você fala, maluco. Não, corre atrás, certeza, corre né? atrás. Mas eu acho que é isso. Cabe todo mundo, gente. Jojo, que papo sensacional. Aí eu falo demais. Não, mas, cara, foi... aqui a gente tá aqui pra falar mesmo, né? Gente, mas que papo sensacional. Então, já nos dirigindo aqui pro final, como que a gente te encontra? Onde que alguém, quer conhecer a Jojo, quer bater um papo, né? Quer provar, né? Dos quitutes, do churrasco, da massa, tudo bem que você tá fazendo pra PJ. Vai dar uma ligadinha lá, né? De repente, né? Assim... Como que a pessoa te encontra? Tá, então vamos lá. Meu Instagram pessoal é Jojo Turmina, @Jojo Turmina, tá né? aqui embaixo. @Latratora, que é da nossa cozinha de massas. Da nossa, porque é nossa, né? É de todo mundo. Não faço mais para pessoa física, mas se der uma... se espremer, a gente pensa. Trabalho no feed. Gente, junta uma grana, né? E vai lá dar uma almoçada, vale a pena. Com certeza. Aquele aniversário de casamento. Isso. Levar a esposa, o esposo. Lá em horários de almoço, geralmente eu cubro folga, então precisa... perguntar, tá lá? Não tá lá? Mas se eu não tiver, vai ser incrível do mesmo jeito. E se quiser conversar, chamar, bater papo, a gente tá aí. Vai ser um prazer. Uma coisa que eu falei no último episódio, e eu falo de novo. Quem dera, né? Um dia você poder andar de noite na rua como eu ando. Quem dera um dia você... E olha que eu ainda sou moreninho e tal, sou gordinho, às vezes já tomei uns bullying aqui disso. Mas quem dera um dia você poder entrar onde eu entro, usar a roupa que eu uso, e ninguém te encheu o saco. Porra. Um dia a gente chega lá, né? Chega. Eu tava vendo uma coisa, só pra finalizar, né? Uma enquetezinha, qual é o medo do homem e qual é o medo da mulher. E os homens falam assim, eu tenho medo que minha mulher me traia. Eu tenho medo que minha mulher me traia. Eu tenho medo que minha mulher me traia. E as mulheres, assim, eu tenho medo de não chegar viva em casa. Eu tenho medo do que pode acontecer com a minha filha. Eu tenho medo de apanhar do meu marido. Nossa. Então, assim, a gente precisa mudar isso. Com certeza. Muito, muito obrigado. Imagina, obrigada eu. Pela vida. Nossa, foi um papo, assim, incrível. Então, antes de finalizar, galera, vou falar uma novidade aqui. Eu nem ia falar. Falei, mas me inspirou tanto hoje que eu vou falar. Seguinte, ao longo das próximas semanas, além do Manjericast, eu vou lançar o Manjeri Labs. Henrique, o que é o Manjeri Labs? São aulas que estão relacionadas a conteúdos dos episódios. Então, semana passada, conversamos com a doutora Paloma, teve a parte de feedback. Então, vamos ter aula de feedback aqui no canal. Ai, que demais! Falamos aqui de diversidade, transição de carreira. Então, vamos falar alguma coisa relacionada. Então, sempre vai ter o episódio e uma aula relacionada a um tema e vai que a gente ter material para mandar pra gente ler? Tudo. Porque a ideia aqui, Jojo, é a gente criar um hub, um canal para trazer conhecimento de uma forma leve, claro, divertida, mas trazer conhecimento que transforma para gastronomia, para hospitalidade, para o food service. Então, tô contando em primeira mão, nem ia falar isso aqui hoje, não estava planejado. Mas é isso, né? A gente, de alguma forma, se cada um trouxer um pouquinho para transformar o nosso segmento, né? Eu tenho mais 2 minutos? Tenho, manda bala. Na verdade, eu queria te agradecer. Porque você sempre foi uma pessoa muito acessível. Muito. Você é um professor atípico. E eu acho que tudo isso que você está fazendo, tudo que você faz pela gastronomia, de uma maneira diferente. Você não é o cara que está lá na cozinha, no restaurante. Não, mas eu acho esse negócio de empoderar pessoas. A ideia de ter um podcast para a gente falar de uma outra cozinha. De não ter só o chefe estrela, 5 estrelas, sabe? De deixar o povo falar. Explicar o que é uma cozinha, que ela não é a cozinha do MasterChef, que... Sabe? Então, assim, parabéns. Obrigado. E parabéns pela sua generosidade em passar conhecimento. Obrigado. E, assim, até já fica aqui um pouquinho de bastidor. O Manjericast, ele nasceu... Foi num dia que eu fui mandado embora. Eu estava num evento, eu estava num trabalho. São pessoas queridas
que eu amo, mas acabou que não teve um alinhamento de expectativas, tá? E eu tava nesse evento e o cara que faz o evento, que é o Ricardo Jordão, ele falou o seguinte: eu criei esse evento para dar palco para quem talvez nunca teria um palco na vida. Sim. Então, de algum modo, o Manjericast, quem sabe um dia venham grandes chefes, mas o tratamento vai ser Venham igual. patrocínios, por favor. Com Dinheirinho é certeza, bom. né? Mas assim, o tratamento vai ser de igual para igual. Perfeito. Como a gente tá aqui. Né? De novo, igualdade. Igualdade, né? sempre. Então, para finalizar, mais uma vez, Jojo, obrigado. E agradeço também super aqui a Thaís, que tá sempre aqui com a gente na técnica, né? Tudo isso daqui que você vê, a gente deve muito a Thaís. A gente queria que ela participasse, ela não quis, tá? Vou deixar registrado. Tá certo. Né? Então, a gente deve isso ao ADE Sampa, ao Teia Coworking. Então, muito, muito obrigado também. E se você gostou dessa conversa, se acrescentou para você, deixa o seu comentário aqui embaixo, like, joinha, se inscreve aqui também no canal, deixa aquele seu oi ali só para subir no engajamento e a gente se vê novamente na próxima semana. Satisfação enorme, ficamos por aqui, até semana que vem. Valeu? Tchau, tchau. Foi, gostou? Boa. Cara, eu tive que me segurar aqui, porque eu quase tava chorando aqui.